Romanos, capítulo de número 3. Como já foi lido, eu quero ler apenas o primeiro versículo para poder dar início ao nosso estudo desta noite. Quando tiver tudo pronto aí, alguém me avisa, por gentileza. Bom? Romanos, capítulo de número 3, versículo 1 diz assim: qual é a vantagem do judeu, ou qual é o proveito da circuncisão? Curve a sua cabeça. Maravilhoso Deus e soberano Pai, te damos graça, te louvamos, engrandecemos o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui diante da tua presença para meditarmos na tua palavra. Pai querido, pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos orientando, nos direcionando, Senhor Deus amado, conforme o teu querer, o teu propósito nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, podeis assentar, mas por favor não feche a sua Bíblia. Nós estamos em um culto de ensinamento, então eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, meditasse juntamente conosco. Nós estamos em uma série de estudo no livro de Romanos. Já tiramos muitos proveitos, muitos ensinamentos. Estamos finalizando a primeira divisão da carta de Paulo aos Romanos. Como eu disse para os irmãos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele vai falar sobre a universalidade do pecado. Vai falar sobre os pecados por comissão, pecados por omissão, pecados perdoáveis, pecados que não são perdoáveis. Então ele vai abranger toda a universalidade do pecado. E aí nós estamos agora entrando no último capítulo, do qual se fala sobre a universalidade do pecado. Possivelmente, na próxima quarta-feira, nós estaremos finalizando o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. E aí, na outra quarta-feira, nós estaremos iniciando o capítulo de número 4. E aí nós estaremos falando sobre a salvação e estaremos falando de algo que talvez soe aí um pouco melhor, porque falar de pecado, né? Mas é muito importante para cada um de nós, pois Paulo, ele vai trazer, como eu já disse, uma colocação a qual nós usamos, Evangelho segundo escreveu Paulo, e Evangelho, ele fala de boas novas, mas Paulo, antes de falar das boas novas, primeiro ele vai falar das más novas. Primeiro, ele vai no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, cercando ali os judeus, para mostrar para cada um deles que todos eles estavam incluídos no pecado, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, que não há ninguém que possa dizer que não está incluso nesse todos pecaram. E aí ele vai falar sobre algumas questões referentes aos judeus, e nós finalizamos na quarta-feira passada, faltando o versículo de número 28 e o versículo de número 29, aonde Paulo, ele está ali falando sobre a soberba dos judeus. E Paulo, ele vai trazer, mostrando que os judeus, eles gostavam de ser elogiados, os judeus, eles gostavam de ser homenageados, parabenizados, receber tapinha nos ombros.
E Paulo, ele vai mostrar que nós precisamos buscar sim, mas nós devemos buscar isso não do homem, mas nós devemos buscar isso de Deus. Nós estamos aqui diante de Deus, nós estamos comissionados aqui por Deus, e tudo que nós fazemos para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então nós não precisamos ficar buscando glória humana, nós não precisamos ficar buscando elogios, buscando aplausos, nós precisamos buscar estar a cada dia agradando ao Senhor. Porque imagina você receber 10 do homem, mas Deus lá de cima está dizendo, e é zero, eu dou 0 para você. De que adianta recebermos 10 dos homens, mas de Deus estarmos recebendo 0? Então é até melhor receber 0 dos homens, mas lá em cima estarmos agradando aquele que nos enviou, agradando aquele que nos entregou esta oportunidade de poder apregoar o Evangelho. Então não se preocupe se as pessoas não te veem, não se preocupe se as pessoas não estão vendo o trabalho que você está fazendo, não se preocupe se as pessoas não estão te elogiando, se preocupe se você está fazendo exatamente aquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus te direcionou, porque aí você estará agradando a quem verdadeiramente você deve agradar. Mas Paulo ainda no versículo 28 e 29, ele vai trazer uma outra questão muito importante sobre a soberba dos judeus em serem judeus. E aí ele vai chamar a atenção do que é ser judeu. E aí ele vai chamar a atenção e dizer, mas o que é ser judeu? O que é ser filho de Abraão? Será que ser filho de Abraão é aqueles que vão olhar para a sua genealogia e vai voltar lá atrás na raiz de Abraão? Paulo vai dizer que não. Paulo vai dizer que esses são aqueles que têm a descendência de Abraão. Mas Paulo, ele vai dizer que aqueles que verdadeiramente são filhos de Abraão, são aqueles que têm a mesma fé, a mesma crença, assim como Abraão teve no Deus Criador dos céus e da terra. Esses são verdadeiramente filhos e filhas de Abraão. Você tem a mesma fé de Abraão, você crê no mesmo que Abraão creu, você tem fé naquilo que Abraão teve fé, então você também é filho e filha de Abraão, ainda que você não seja judeu. Então é isso que o versículo 28, versículo 29, ele vai trazer para cada um de nós. E aí nós chegamos no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3, e aí eu quero ler novamente para ficar bem fresco aí na sua memória, e você com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar. Diz assim: qual é a vantagem do judeu? Ou qual é o proveito da circuncisão? Irmãos, é interessante quando você pega todo o capítulo 3 de Romanos, e você vai ler, e você vai perceber que Paulo, ele vai enfrentar algumas objeções de alguns judeus. Paulo, ele sabia que ao ensinar, ele receberia algumas perguntas. Quando você se propõe a ensinar, você automaticamente tem que estar preparado para as perguntas que irão surgir dentro daquilo que você se propôs a ensinar. E Paulo, ele sabendo que ele iria receber perguntas, que ele iria receber questionamentos, Paulo, ele vai fazer uso de uma estratégia que é chamada de diatribe. E aí você já faz aquela pergunta e automaticamente você já responde antes mesmo de ser perguntado. E aí no versículo 1, versículo 2,
você vai ver isso muito bem. Olha bem aí para você ver. Qual é a vantagem do judeu? Ou qual é o proveito da circuncisão? Grande em todos os sentidos. Primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Então Paulo está adiantando a pergunta que os judeus, aqueles judeus que estavam inconformados com a teologia de Paulo, aqueles judeus que não estavam conseguindo se conformar, e eles querem de uma certa forma dinamitar, eles querem destruir, eles querem acabar com aquele ensinamento de Paulo, pois Paulo está acabando exatamente com a segurança que os judeus tinham. Os judeus tinham segurança em serem da raiz, sanguínea de judeu. Eles tinham ali a sua segurança, porque eles tinham a circuncisão, eles tinham a sua segurança, porque eles tinham recebido ali a revelação da palavra de Deus. Então Paulo ele começa a desfazer exatamente essa segurança que eles tinham, e por eles não quererem aceitar essa teologia, eles começam a preparar ali alguns questionamentos referente a essa teologia de Paulo. E Paulo, ele vai responder com firmeza, quando ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Aí no versículo 2, ele mesmo vai responder. Ele vai dizer muita sobre todos os aspectos. Principalmente, ele vai destacar, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Principalmente porque eles receberam a revelação escrita da palavra de Deus. Paulo, ele vai trazer ali para os judeus que o fato de terem recebido as revelações de Deus é algo que eles deveriam entender como sendo uma responsabilidade muito grande para cada um deles. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. É uma responsabilidade muito grande as revelações que Deus disponibilizou para cada um de nós. É triste quando nós temos a revelação de Deus escrita, a própria boca de Deus falando aos nossos corações, e nós preferimos ouvir, buscar profetas, buscar outras coisas, buscar revelações, diz que oração, diz que isso, diz que aquilo outro, e paga-se isso, e paga-se aquilo outro, para poder receber aquilo que está buscando. Outros dizem assim: Deus não fala mais comigo, já tem 1 ano que Deus não fala mais comigo. Então tem 1 ano que você não lê a Bíblia, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando diretamente aos nossos ouvidos, falando diretamente aos nossos corações, e é algo glorioso. Quantas vezes nós estamos incomodados com alguma coisa? Quantas vezes nós estamos preocupados com alguma coisa? Aí nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a ler a Bíblia, e vamos folheando a palavra de Deus, e começamos a ler, e aquilo começa a encher de gozo o nosso coração, começa a encher de gozo a nossa alma, e nós começamos a nos alegrar, e nós começamos a entrar dentro do texto, e daqui a pouco, sabe o que dá vontade? Não sei com vocês, mas comigo é assim que acontece, mas eu tenho certeza que acontece com vocês também. Eu
começo a ler a Bíblia, daqui a pouco eu já estou com vontade de orar, aí dá vontade de dobrar o joelho, aí eu já não sei se eu oro ou se eu leio, eu não sei se eu leio ou se eu oro, aí eu paro um pouquinho, vou orar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para ler a Bíblia de novo, daqui a pouco, irmão, sabe o que é isso? É porque o Espírito Santo de Deus está presente, quando você abre a Bíblia Sagrada, e aí ela já começa a trabalhar no teu coração, já começa a te direcionar, vai orar, porque agora Ele vai te revelar como é que você deve agir, o que você deve fazer. Isso é algo glorioso. Irmãos, nenhuma outra nação tinha esse privilégio, nenhuma outra nação tinha isso que eles tinham, era algo glorioso, era algo grandioso que eles tinham, mas infelizmente, eles não davam valor a isso. E aí eu pergunto aqui para vocês, dizem que perguntar não ofende, então deixa eu perguntar, você tem dado valor à sua Bíblia? Você tem dado valor à sua Bíblia Sagrada? Vou fazer uma pergunta retórica, responda para você mesmo. Quantas vezes você leu a sua Bíblia essa semana? Quantas vezes você leu a sua Bíblia esse mês? Quantas vezes você leu a sua Bíblia este ano? Quantas vezes você leu a sua Bíblia hoje? Nós precisamos a cada dia entender que a Bíblia precisa ser a primeira coisa que vem à minha mão quando eu acordo e a última coisa que vai à minha mão antes de dormir. A Bíblia Sagrada. Porque quando você pega a Bíblia Sagrada de manhã e você lê a Bíblia, que muitas pessoas chamam do devocional, faz o seu devocional, você lê a Bíblia, você ora, você já está pedindo para que Deus prepare o seu caminho. E quando você vai dormir, você entende que se não for Deus para te despertar amanhã de manhã, você não irá despertar. Você depende de Deus para te despertar. Você depende de Deus para fazer você dormir. Eu esses dias estava com uma certa insônia, e aí eu mexia para um lado, mexia para o outro, mexia para o outro, mexia para o outro lado e não conseguia dormir. E aí eu fechei os meus olhos e falei, Deus, me desliga. Falei desse jeito. Falei, Deus, me desliga. Irmão, eu não sei que hora foi que ele me desligou, mas eu dormi. Dormi. Então, irmãos, nós precisamos aprender. Agora, claro, né? Também tem aquele momento que Deus está chamando a gente para orar também, né? Também tem aquele momento. Se você pedir para Ele te desligar e Ele não te desligar, é porque Ele está te chamando para orar. Tá? Então, observa isso também. Então, os judeus, ao receber esses oráculos, esse grande privilégio, mas eles não entendiam uma coisa, que privilégios implicam em responsabilidades. E se você tiver uma caneta, eu gostaria que você escrevesse isso aí. Isso aí dá para fazer um rodapé com isso daí, viu? Privilégios geram responsabilidades. Você quer ter privilégios? Saiba que junto com os privilégios vem responsabilidades. Os judeus queriam receber os privilégios. Receberam os privilégios, mas eles não deram valor a entender que necessitava de responsabilidade. Sabe por quê? Porque nós somos como guardiões dessas revelações que Deus nos deu, e isso é um imenso privilégio. É um imenso privilégio. Mas também implica em uma gigantesca responsabilidade. Você tem uma Bíblia Sagrada? Tem? Saiba que você tem uma responsabilidade, não somente privilégios.
Estão entendendo? Versículo 3 e versículo 4. Pois se alguns foram incrédulos, porventura a incredulidade destes anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e triunfes, sendo declarado inocente quando fores julgado. Irmãos, entenda algo importante, que se foi confiado a mim, e não somente a mim, foi confiado a cada um de nós, a responsabilidade e o privilégio da palavra de Deus, algo que Deus primeiro precisou confiar em cada um de nós. Deus, ele confiou a ponto de entregar para cada um de nós a responsabilidade dos oráculos, da sua palavra. E através dessa confiabilidade de Deus para cada um de nós, aí vem aquela questão, né? Se o povo de Deus é infiel, então isso significa que Deus também é? Então ele já coloca essa pergunta para que ele pudesse trazer a resposta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes, escute bem isso, todas as vezes que o testemunho ele possa ser contraditório, isso é questão humana e não de Deus. E não de Deus. Porque o homem, ele é considerado em tudo mentiroso. Quando o homem, ele chega a discutir com Deus, o máximo que ele vai conseguir é cobrir ali o seu opróbrio, sua vergonha. Mas a infidelidade dos homens, ela não atinge em nenhum momento a fidelidade de Deus. Não é porque o homem está sendo infiel que Deus também vai ser infiel. Não. A infidelidade do homem, ela não pode atingir a fidelidade de Deus para com a nossa vida. Deus, em todo tempo, ele é fiel, ele é justo para cumprir tudo aquilo que ele fala. Às vezes, algumas pessoas falam assim, mas Deus fala tão pouco, e é verdade, Deus fala pouco. Me perdoe, eu estou falando de mim, tá? Você não precisa crer como eu, mas eu tenho dificuldade de entender os profetas que vêm à igreja e profetizam para a igreja inteira. Eu tenho dificuldade. Todo dia que o pregador vem, profetiza para a mesma pessoa. Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu tenho dificuldade. Primeiro porque Deus fala pouco. Mas tem uns profetas aí que parece que Deus fala mais com ele do que com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Ezequiel, com Isaías. Eles têm mais intimidade com ele. E aí você observa e você entende que muitas dessas profecias não se cumprem. Aí você chega no profeta e fala, é porque você não creu. É porque você não creu. Fácil, né? Fácil, é porque você não creu. Legal. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, ele fala muito pouco. E eu te digo por que ele fala muito pouco. Primeiro, porque tudo que ele tinha para falar, ele já deixou aqui. Aqui é a maior profecia que existe.
Você quer ouvir a profecia de Deus para você? Está aqui, ó. 66 livros de puras profecias de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para todas as áreas da sua vida, Deus tem uma palavra para você aqui. Para todas. Que é isso, pastor? É, para todas. Qualquer área que você pensar aí, pastor, qualquer área que você pensar, pode pegar aqui que tem. Tem tudo. Deus já deixou escrito tudo que ele precisava escrever, tudo que ele precisava falar. Agora, quando ele usa um profeta, primeiro, a profecia, ela tem 3 propósitos: exortar, edificar e consolar. Se a profecia não está consolando, não está exortando ou não está edificando, não é de Deus. Ou é do diabo ou é do homem. Mas não é de Deus. E aí, quando nós observamos isso, por que Deus fala pouco? Primeiro, deixou escrito a sua palavra. E segundo, ele não é como o homem, que fala em pé e não consegue sustentar deitado aquilo que ele falou de pé. Deus fala pouco, mas tudo que ele fala, ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Então por isso que ele fala pouco, porque ele vai cumprir tudo. Então ele tem que falar aquilo que ele vai cumprir. Não vai ficar jogando palavra ao vento. Por isso que a Bíblia diz assim: porque todas as promessas, as de Deus, são dele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Sabe o que é isso? Até aquelas promessas de 1900 de antigamente, pode ficar tranquilo, Deus vai cumprir todas elas na sua vida, uma por uma, ele vai cumprir. Todas elas. Porque se a promessa é de Deus, ele vai cumprir. Mas observe que em várias traduções que nós temos na Bíblia, essa expressão, ela em algumas traduções diz assim, de modo nenhum. Outras traduções diz de maneira nenhuma. Em outras traduções diz de jeito nenhum. Né? Se a gente fosse usar o linguajar mais de hoje, né? Talvez poderia dizer assim, nem morto. Nem 1 milhão de anos. Isso vai acontecer. Então, a ideia que a infidelidade humana sabotaria a fidelidade de Deus é tão distante da realidade, é tão distante, que mesmo que todo e qualquer ser humano fosse mentiroso, mas Deus ainda seria verdadeiro, pois continua sendo invariável. Ele mesmo é fiel a si mesmo. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas ficam decepcionadas com outras pessoas, aí falam assim, eu quero sair da igreja, eu vou para outra igreja, eu vou isso, eu vou aquilo. Irmão, que culpa Deus tem se os homens estão te decepcionando? Os homens podem te decepcionar, seu pai pode te decepcionar, seus filhos podem te decepcionar, tua igreja pode te decepcionar, teu pastor vai te decepcionar, mas existe um que não te decepciona nunca, e ele não é homem não, é só Jesus que não nos decepciona nunca. E você sabia que quando nós somos decepcionados, muitas vezes a culpa é mais nossa do que dos outros? Porque às vezes nós depositamos uma esperança numa pessoa que ela nunca vai conseguir atingir aquilo que nós queremos. Mas nós esperamos naquela pessoa isso. E aí quando aquela pessoa não consegue atingir aquilo, aí nós nos decepcionamos.
Irmãos, nós precisamos entender que o homem é falho, o homem é frágil, o homem erra, o homem peca. Isso até mesmo dentro do casamento. Eu não posso querer que minha esposa seja aquilo que ela não é. Ela não pode esperar de mim aquilo que eu não sou. Então observe bem, Salmo 116, versículo 11 diz: diziam na minha pressa, todo homem é mentiroso. Então, nós sabemos que nós precisamos confiar em Deus, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e não somente a você, mas aquilo que está prometido na sua palavra. O homem pode te prometer uma coisa e esquecer. O homem pode te fazer uma promessa e não cumprir. Mas saiba que o que Deus promete vai se cumprir. Pastor, mas já tem tantos anos. Mas se Ele prometeu, você pode ficar tranquilo que Ele vai cumprir na sua vida no momento certo e na hora certa. Versículos 5 e 6. E se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, que diremos? Acaso seria Deus aquele que nos castiga com a sua ira injusto? Falo como tipo do homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgaria Deus o mundo? Irmãos, quando Deus aplica a sua ira, Ele não está aplicando de forma injusta sobre os seus filhos. Porque às vezes algumas pessoas usam a questão: mas Deus não é longânimo? Mas Deus não é benigno? Então como que Deus é longânimo? Como que Deus é benigno? E como que Deus aplica aí a sua ira? Como que Deus faz isso se Ele é benigno? Irmãos, nós precisamos entender que a benignidade de Deus é Deus esperando dentro do pacto que Ele fez com cada um de nós através da sua palavra. É ou não é? É Deus confiando dentro daquilo do pacto que Ele fez comigo, que Ele fez com você através da sua palavra. Agora, a benignidade é a bondade de Deus oferecida a quem já não merece. Isso é a benignidade de Deus. Agora nós precisamos tomar cuidado, porque a benignidade de Deus, Deus é tardio em irar-se, mas Ele ira. Deus é tardio em irar-se, mas Ele ira. Mas Ele não ira como homem. Ele ira dentro da sua justiça. E aí entra a questão da graça de Deus, né, que nós já estudamos aqui, que a graça não quer dizer que eu posso continuar cometendo os meus pecados, porque a graça, ela invalida isso. Não é assim, nós já estudamos sobre isso. Né? Então nós precisamos observar bem essa questão. Versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que nós somos julgados por não crermos no Salvador dos nossos pecados. Ninguém vai ao inferno por causa de pecado. Vai ao inferno porque não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador para perdoar os seus pecados. Por rejeitar a Jesus. Por isso que no dia do juízo final, vários livros serão abertos, um deles o livro da vida, e muitas pessoas irão se livrar
facilmente de vários livros que serão abertos, como o livro do pecado do corpo, livro das palavras e livro da lei do Senhor. Todos esses livros serão abertos e muitas pessoas irão se safar desses livros com tranquilidade. Mas aí, mesmo se livrando de todos esses livros, abre o livro da vida. Quando abre o livro da vida, não está no livro da vida. Mas ele não está aí em nenhum dos livros. Por que ele não está no livro da vida? Porque ele cometeu o maior pecado que o ser humano pode cometer. Qual é o maior pecado que o ser humano pode cometer? É rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o maior pecado que o ser humano pode fazer. Porque se Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para poder trazer o perdão para todos esses pecados, então eu não vou mais ao inferno por causa dos pecados, mas eu vou porque eu rejeitei aquele que poderia perdoar os meus pecados. Versículo 8. E por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos cuja condenação é justa? Façamos o mal para que venha o bem. Irmãos, entenda uma coisa que Paulo está tentando mostrar ali para os judeus, respondendo a eles. Paulo está dizendo assim que não foi o mal que nos trouxe o bem divino. Não foi o mal. Mas o amor de Deus que nos alcançou quando nós ainda estávamos no lamaçal do pecado. Foi o amor de Deus que nos alcançou. Foi o amor de Deus que nos retirou. Por isso que a Bíblia diz: tirou-me de um charco de lodo, que é o pecado, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Que rocha é essa? É Jesus. É a rocha que os nossos pés são firmados. Então todos nós estávamos presos, acorrentados pelo pecado. E não foi o pecado que nos levou até Deus, mas foi o amor de Deus que nos resgatou, que nos fisgou e nos trouxe para Ele, quando ainda não merecíamos. Por isso recebemos a graça, favor imerecido de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Irmãos, tem coisa mais linda do que essa? Saber que Deus escolheu a cada um de nós individualmente. Irmão, isso é um tapa em qualquer depressão, isso é um tapa em qualquer complexo de inferioridade, isso é um tapa em qualquer uma dessas coisas. Por quê? Porque eu posso até não ser visto pelo homem, eu posso até não valer nada para o homem, eu tenho certeza que se fosse com olhos humanos eu não estaria aqui, eu não tenho condições de estar aqui. Se fosse por olhos humanos, talvez nenhum de nós estivéssemos aqui, mas Deus, Ele não é um diretor cinematográfico de Hollywood, que só vê os altão, os bonitão, cabelo loiro. Não, Ele não é um diretor cinematográfico de Hollywood. Ele olha para cada um de nós e diz: eu escolhi você. Aí Ele escolhe, e Ele chama. Aí Ele chama, e aí Ele capacita, e depois que Ele capacita, Ele envia, e depois que Ele envia, Ele respalda. Ele não te deixa sozinho não. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode dar uma olhadinha aí, Ele está aí do seu lado. Então é algo glorioso que nós temos. A nossa condição era uma condição que nós servíamos ao diabo, nós servíamos ao pecado, nós servíamos ao mal. E aí Ele olhou para cada um de nós e nos chamou, nos atraiu com seu amor. Ele nos atraiu com o seu amor. E aí nós viemos.
E aí tem um hino antigo que diz assim: agora eu sou sócio de Deus. Eu sou muito feliz. Só que nessa sociedade, Ele me aceitou. Foi Ele que me quis. Foi Ele que me chamou para ser sócio dele. Só que tem uma coisa: nessa sociedade, Ele entrou com tudo e eu com quase nada. Porque até a fé que eu entrei, foi Ele mesmo que me deu. Não é? Então, que coisa gloriosa é essa? É motivo de vivermos com um sorriso no canto da orelha e dizer: eu fui escolhido por um Deus poderoso, santo e justo. Ele olhou para mim e Ele não me rejeitou, Ele me quis, Ele me chamou, mesmo com minhas imperfeições, mesmo com minhas falhas, mesmo com os meus pecados, mas Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele disse que quer estar comigo. Olha aí, versículo 9: então somos superiores a eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos dos gregos que todos eles estão debaixo do pecado. Irmãos, todo ser humano, seja grego, seja judeu, seja qualquer um, ele estava debaixo da mesma condição. Todos pecaram. A condição era uma só. Todos pecaram e separados, destituídos, estavam da glória de Deus. Você não podia estar face a face com Deus. Você não poderia falar com Deus. Você estava desligado. O seu futuro era a condenação. Mas Ele envia o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para poder fazer essa ligação novamente do homem com Deus. É mais um privilégio. Ei, sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você é um privilegiado. Deus te deu o privilégio de poder vir até a casa dele para poder adorar ele. Deus te deu o privilégio de poder vir à casa dele para ouvir a palavra dele, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então você veio aqui como privilegiado para ouvir a palavra de Deus, para que possa mudar a tua casa, para mudar a tua vida, para mudar a tua família, para mudar o teu ser, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Só que eu disse no início, privilégio gera o quê? Responsabilidade. Então é um privilégio você vir aqui, mas tem responsabilidades, não é? Muitas responsabilidades. Tem hora que eu falo, irmãos, vim à igreja, tem gente que pensa, eu não estou fazendo nada, eu vou lá na igreja. Irmão, vir à igreja é algo muito sério. Você não sabe o mundo espiritual que está à nossa volta se movendo para tentar roubar do teu coração aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo louvado. O inimigo está trabalhando dioturnamente para impedir que você esteja aqui, para impedir que você venha aqui, e quando você chega aqui ainda há uma guerra espiritual para tentar impedir que você receba aquilo que Deus projetou para a sua vida. E muitas vezes nós viemos à igreja e não temos o senso da responsabilidade. Aí nós ficamos desapercebidos, e aí nós ficamos fazendo uma coisa, fazendo outra, e não percebemos que nós viemos aqui nessa noite. Estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que merece toda a honra, merece toda a glória, merece todo louvor e merece toda a adoração. É isso que nós viemos fazer aqui. Aí Paulo finalmente ele vai chegar ao ponto mais alto dessa tese do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos. Porque o propósito de Paulo é provar que todos os homens, todo ser humano, ele estava condenado debaixo
do pecado. Todo homem, ele necessitava do Salvador. Ele necessita do Salvador. Porque João vai dizer que, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não tem bispo, não tem pastor, não tem padre, não tem santo, somente Jesus Cristo, ele está em condições de levar o homem de volta a encontrar-se com Deus. Somente ele. Somente ele. Então, em Romanos 3:9, Paulo faz uma pergunta e ele mesmo dá a resposta em forma de explicação. Ele fala, que se conclui? Temos no qualquer vantagem? Ele mesmo responde, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estavam debaixo do pecado. E aí nós chegamos no versículo 10 até o versículo de número 18, que Paulo vai utilizar agora de uma prática rabina, a qual ele vai ligar umas passagens do Antigo Testamento para poder alicerçar aquilo que ele está falando. E aí ele vai usar passagens de Eclesiastes, ele vai usar passagens de Salmos e ele vai usar algumas passagens de Isaías, com o intuito de provar que a depravação total da humanidade pode ser vista através da distorção, através da situação, da perversão que o homem se encontrava, que o homem estava vivendo. E aí, quando você olha no versículo de número 10, você vai ver ele falando de nenhum, não há, todos. Então você vai ver que ele está sempre colocando todos ali dentro da situação de estar condenado no pecado. Condenado dentro do pecado. Ninguém é justo, ninguém era bom, uma vez que todos pecaram por palavras, pecaram por obras, por causa de estilo de vida, que é um mal desastroso, ninguém era bom. Então Paulo ele vai falar sobre tudo isso dentro do versículo 10 até o versículo de número 18. E aí nós podemos ver no versículo de número 13 e 14, eu quero que você acompanhe por gentileza. 13 e 14. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Paulo aqui ele está trazendo, na verdade, um diagnóstico, mostrando a questão da depravação que o homem estava vivendo longe de Deus. A depravação que o homem vivia por estar longe de Deus. O pecado, ele vai atingir ao homem. E quando ele atinge o homem, ele não atinge apenas o seu corpo, mas ele vai atingir também a sua alma. Este homem agora está sendo dominado pelo pecado. Este homem agora ele é neutralizado pelas forças do pecado. Então ele só tem forças para errar, para pecar, para falhar, para desobedecer, para desagradar a Deus. E o homem, ele está chagado da cabeça até os pés. A chaga que é conhecida como o pecado, né? Então ele está chagado da cabeça até a planta dos seus pés. Seu corpo
é nada mais, nada menos do que uma fábrica de pecados. Todo o seu ser está ali em desenvolvimento para o pecado, está a serviço do pecado. E Paulo agora, ele vai, sem usar uma lista, ele poderia ter usado uma lista exaustiva de pecados, mas Paulo, ele vai usar apenas um tipo de pecado, que é o pecado ligado à fala, ligado à comunicação. E aí o versículo de número 13 e 14 diz: a sua garganta é uma sepultura aberta, com a sua língua tratam enganosamente, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Irmãos, preste atenção que eu já vou finalizar. A língua, ela não é apenas um órgão da fala, mas a língua, ela é um laboratório que muitas vezes é usado para a mentira. E quando nós falamos isso, eu fico perplexo quando eu ouço alguém chegar assim, pastora Dailton, e dizer assim: não, pastor, mas é uma mentirinha santa. Como é que é? Não, é uma mentirinha santa. Aí eu falo, mas como assim? Porque eu não consigo chegar a essa conclusão, porque a única paternidade que é dada ao diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, quem mente é o quê? Quem mente é o quê? É filho do diabo. Se ele é o pai da mentira, ele é filho do diabo. Então, observe que não tem como existir mentirinha santa. Né? Mas algumas pessoas às vezes gostam de, não, é só uma mentirinha santa. Não existe isso, irmão. Negócio de mentirinha santa, cuidado com isso. Tá? E Tiago, ele vai chegar a dizer que a língua tem poder de destruir. Ela é como fogo, ela é como veneno. Irmão, se tem uma coisa que o homem precisa aprender a dominar, é a sua língua. Língua. Não é fácil, não. Mas precisa dominar. Por isso que você tem 2 ouvidos e só uma boca, só uma língua. E ainda assim ela tem uma muralha na frente dela, que são os dentes. Só para você ter uma ideia, o tanto que você precisa guardar. Você precisa ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. Para falar. Tem gente que às vezes, quando fica irado, aí, pastor, eu explodo, aí depois eu acalmo. Você acalma. Agora quem está passando raiva é aquele que você explodiu, né? Cuidado com a língua. A boca, ela é a radiografia do coração. A boca fala do que o coração está vazio, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Se você só fala em destruição, só fala em demônio, não vai dar certo. Vai dar errado. Se você só fala sobre isso, é porque o seu coração está cheio. E se o seu coração está cheio disso, desculpa, mas a palavra de Deus não está aí. Porque a palavra de Deus nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, ainda que esteja dando tudo errado, ainda que esteja
tudo caminhando na contramão da promessa que Deus te fez, saiba que Ele ainda está no controle de todas as coisas, e na hora certa, aquilo que não dava certo, Ele vai fazer dar certo. Na hora certa, aquilo que estava errado vai ser certo, porque quando Deus quer fazer, Ele vai e faz. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Irmãos, cuidado com a sua língua. Cuidado. Porque a língua, ela pode levantar ou derrubar alguém. Imagina o seguinte: uma cobra que tem o seu veneno. O veneno, ele pode matar o corpo, mas a língua, ela pode matar a alma, viu? Sabia disso? O veneno da cobra, ela foi dada a ela por quem? Por Deus. Mas o veneno da língua é dada pelo diabo. O veneno da cobra, ele pode ser usado para fazer remédio. O veneno da língua só destrói. Então, cuidado. Pense uma vez, 2, 3, 4, 10 vezes antes de falar alguma coisa. Se coloque no lugar das pessoas, para que você não possa falar aquilo que não deve ser falado. O último versículo, versículo 15. Os seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e do caminho da paz não tem conhecimento. O homem sem Deus, irmãos, ele é uma fera selvagem. Basta você olhar os jornais, você vai ver que o homem, ele se tornou, através do pecado, uma fera indomável, uma fera selvagem. E isso é o homem. Não pense que eu não sou assim, que você não é assim, porque é só a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque se não fosse a presença de Deus na nossa vida, nós teríamos os mesmos procedimentos. Nós não fazemos essas atrocidades que o mundo faz. Por quê? Porque Deus nos resgatou, Deus colocou o Espírito Santo dele em nós, e por causa disso, nós vivemos em novidade de vida. Mas o homem lá fora, ele vive como fera selvagem. O homem lá fora, na sociedade que está atordoada com o avanço desenfreado da violência. Irmãos, cada dia que passa, pai matando filhos, crianças. Feminicídio que tem crescido de uma forma extraordinária. Isso precisa da presença de Deus para que o mundo possa receber a graça e a misericórdia de Deus, e eu e você precisamos ser agentes através da oração pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso município. Isso é responsabilidade nossa. Não se ora só pelos governantes no dia da eleição não, viu? Pelo contrário, no dia da eleição você tem que votar com consciência, sabedoria. Mas antes disso, você precisa orar. Orar por todos eles. Por todos os nossos governantes. Para que Deus possa lhes dar sabedoria para fazer valer as leis do nosso país. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Quarta-feira que vem nós vamos dar continuidade, seguindo aí do versículo 15 até o versículo de número 31, estaremos concluindo aí
a universalidade do pecado e estaremos adentrando na questão da salvação, e aí estaremos abordando sobre o sangue, sobre a graça e sobre a fé.